Estamos de volta com mais notícias aqui na RBC. Agora na bancada recebo o advogado, jurista, o doutor Antero Mendes Pereira Júnior. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para as perguntas que vierem. Muito bem, a gente convidou o doutor, que é jurista, para falar um pouquinho sobre a morosidade do judiciário. Muita gente questiona, nossa, mas tem um processo, está demorando tanto para sair o resultado, tem um pagamento para receber, está demorando para conseguir. E, de fato, há uma morosidade no judiciário. Por que isso acontece, doutor? Olha, desde que eu entrei nessa vida forense, eu ouço falar em morosidade judiciária. Isso entra ano, passa ano e continua sendo uma discussão muito ventilada nos nossos meios. Eu costumo dizer o seguinte, o meu pai, ele foi serventuário da Justiça, foi escrivão-diretor e começou em 1954. E já em idos da década de 1950, já se falava na questão da morosidade. Antes, a gente falava em razão da falta de condições, hoje nós temos até a questão do processo eletrônico, mas que não veio a trazer o que é esperado pela população. Fala-se muito também na questão dos códigos, que os códigos prevêem um exacerbado número de recursos, possibilitando aos litigantes, digamos assim, ingressar com esse recurso e virar uma situação ad eterna, né? Eu tenho para mim, com o devido respeito, com a devida vênia aos colegas que entendem de forma diferenciada, que a morosidade não está na questão dos códigos. Por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, o Código de Buzaide, festejado Código de 1973, que, ao meu ver, até não havia necessidade da sua retirada de vigência, uma vez que o Código já previa juntar uma petição no processo físico, evidentemente, que o cartório tem que juntar uma petição em 24 horas. O juiz tem que despachar um pedido interlocutório em 48 horas e a sentença em 10 dias após a instrução. Se cumprido isso, não haveria qualquer tipo de problema com relação à morosidade. Embargo de declaração, o antigo artigo 535 previa. Uma vez oposto o embargo de declaração, tem que ser juntado, tem que ir ao dia seguinte à mesa, próximo dia útil à mesa para julgamento. E isso chegou a vigorar esses prazos? O código estava desde 1973 até 2015. Mas aí, se a gente for levar o pé da letra, Veja não só, é cumprido. Eu tenho um escritório em São Paulo e a gente às vezes juntava uma petição no Fórum João Mendes, na época, no processo físico, demorava 6 meses para a petição ser juntada, e a lei fala 24 horas. Quer dizer, a lei existe, não há necessidade de mudar o código, não há necessidade de se retirar o recurso, o direito ao contraditório daquele que está litigando, daquele que está se defendendo ou acusando um demandante, né? Então, um demandado, melhor assim. Então, veja que a questão, ao meu ver, não é a questão do código, a questão é estrutural. Tá. Nós temos um judiciário que não está aparelhado porque não temos políticas públicas voltadas para isso. Aí falta o quê? Faltam profissionais que, de repente, não abre esse concurso para esses profissionais? Ou não falta o material físico para trabalhar? Qual é a principal dificuldade? Falta tudo. Nós, advogados, aquele operador do direito, os próprios magistrados, estão numa situação realmente complicada. Isso na maioria dos estados, se nós não formos falar em todos. Por quê? Porque nós temos uma limitação legal, que é o 6% do orçamento que é destinado ao judiciário. Esse 6%, para alguns estados, ele não é suficiente. Então, o estado fica trabalhando no gargalo, extremamente numa situação apertada, né? Agora, digo o seguinte, haverá solução para resolver isso? Vamos pensar e vamos refletir numa situação que eu vou colocar em pauta agora. Pois não. Veja só, se nós colocarmos um judiciário aparelhado, um judiciário ágil, eu tenho para mim que o Brasil quebra, porque o maior devedor do Brasil é ele mesmo. Se nós colocarmos um judiciário rápido, os precatórios que a União, Estado e município teriam que ser pagos numa situação mais ágil. Quer dizer, tem muito dinheiro para ser pago e o país não teria o suficiente. O maior devedor é ele mesmo. Entendi. Um judiciário célere, um judiciário rápido, tornaria inviável as contas dos entes federativos e
dos municípios e da própria União. Quer dizer, a morosidade ajuda nesse caso, né? Pelo menos para dar uma segurada na questão financeira. Infelizmente, o meu pensamento é que o judiciário é lento em razão de uma falta de política pública, vontade para resolver a questão. Não é propriamente uma situação de código, uma situação legal. Sim. A lei existe e já existia, mas sempre foi moroso, em razão dessa situação que eu coloco à baila e trago para uma discussão. Sim. E a gente ponderar a respeito, porque realmente aquele que espera, o jurisdicionado que espera uma prestação judicial, que é uma decisão hoje no Brasil, ele aguarda anos, mesmo com o processo eletrônico. O processo eletrônico está lá, né? O processo eletrônico veio com algumas imperfeições evidentes, nós estamos no começo dele, mas não foi o suficiente para nos trazer uma segurança de uma agilidade que se espera. Agora, o que a gente ouve muita população falar, e são os leigos que comentam, né? Exatamente quando reclamam dessa morosidade, o número muito grande de recursos. Eu posso recorrer aqui, depois recorro lá na frente, depois recorro de novo, e aí vou ter mais uma chance de recorrer. Então, tem o juiz, que é da própria cidade, depois tem o Tribunal Federal, tem Superior, tem Supremo, tem tudo isso. E as pessoas não entendem exatamente esse caminho, né? De repente, a morosidade está aí dentro desse passo a passo também, então, né? Reinaldo, veja só. Eu entro, às vezes, com um recurso especial em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso, que deveria ser apreciado no mais tardar em 6 meses, ele demora 5, 6 anos para ser apreciado. O problema está no recurso ou na estrutura que não leva a apreciação do Poder Judiciário? O recurso foi correto. O recurso está lá. O recurso é previsto não só no Brasil, só no Brasil, como em todos os países ocidentais. Sim. A previsão recursal é praticamente a mesma. Ele tem prazo, né? Existem os prazos para serem cumpridos. O problema é que não se consegue cumprir esses prazos em razão do elevado número de processos que não se consegue chegar num denominador comum. Há uma outra situação que a gente tem que trazer ao crivo da sociedade, que na Europa, mais de 90% das questões de bem disponível, né, que é aquele bem que você pode transacionar, aquele bem que você pode chegar num acordo, é resolvido por mediações de corte arbitral. Sim. Aqui no Brasil, não. Tudo vamos levar ao crivo do judiciário. E é uma coisa também a se pensar, porque afoga o judiciário de demandas. Agora, só para finalizar, aproveitando aqui a presença do doutor Antero, que é jurista, o judiciário ficou muito em evidência nesses últimos anos, né? E os políticos, principalmente, acabaram até reclamando da presença, né, muito forte do judiciário nos meios de comunicação. Isso é bom para o judiciário ou prejudica? A Lava Jato, por exemplo, foi aí um cartão de visitas do judiciário no Brasil, né? Veja só, eu acho que nós temos uma posição que o judiciário tem que tomar firme, né? O judiciário realmente tem que estar presente para os reclamos da população serem atendidos. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir é o chamado ativismo judicial, que é aquela questão em que muita gente fala, até chega ao cúmulo de falar que o judiciário manda no Brasil. Há algum exagero, mas eu, em particular, tenho o seguinte: nosso país é um país positivista. O que é um país positivista? Nós temos origem latina, nós temos origem romana, nós temos origem portuguesa, né? Os lusitanos nos trouxeram essa origem. E vejam só, se a gente não tiver lei no Brasil, nada anda, porque o brasileiro só é movido à lei. Então, o que acontece? Chegam algumas posições de juristas que vão à Europa, aprendem o direito saxão, né? E trazem algumas coisas do norte da Europa e queiram implantar aqui no Brasil. E o povo brasileiro não está adaptado para isso. Sim, é diferente da nossa Vou te dizer um exemplo. Sim. Lá funciona o direito costumeiro. Não há propriamente uma legislação para tudo. Lá tudo há costumes. Então lá prevalece o quê? Os princípios sobre as normas. O princípio da justiça, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade é muito superior às normas. Eles são superiores à norma. Por quê? Porque é a oposição que eles adotam lá. Querendo trazer isso para o Brasil, aqui, costumeiramente, a nossa origem, o juiz está ligado o quê? À lei. Ele não pode sair da lei, está vinculado à lei. Passado da lei, ele estaria usurpando da sua função, né?
O que acontece? Hoje, pelo princípio da razoabilidade, proporcionalidade, aqueles princípios que regem, né, a nossa base fundamental do direito, os juízes utilizam isso para se sobrepor à lei. Então, a lei diz isso, mas não é razoável que se aplique dessa forma. A lei diz isso, mas não é proporcional. E a segurança jurídica nossa, como é que fica? Entenderam? Basicamente, você dá um cheque em branco para o judiciário para decidir a bel prazer. Então, tem algumas decisões que a gente vê no judiciário que realmente nos causa perplexidade. Ficou muito em evidência agora, porque antes a gente acompanhava o judiciário, assim, uma ou outra questão realmente que ganhava notoriedade na mídia, então, agora hoje não, né? Tudo o judiciário está aparecendo. Na medida que você deu um cheque em branco do judiciário, esquece a legislação nossa, porque o legislativo está totalmente desprestigiado. A nossa legislação fica para fora, esquece a nossa legislação. À medida que você dá um cheque em branco, falando, você pode julgar com princípios, esquece a legislação, você dá um cheque em branco ao judiciário e você torna o judiciário um superpoder em detrimento dos outros dois. Por isso que está se sobrepondo. Por isso que nós temos hoje integrantes do Poder Judiciário que eu acho que se saísse a candidata à presidência estaria concorrendo aí e poderia ser o presidente. Por quê? Porque as figuras públicas hoje, que realmente... Ele aparece como um poder, né? Está aparecendo exatamente, em demasia na nossa sociedade, são integrantes do Poder Judiciário. Nada contra. Mas nós temos que entender o seguinte, por que a gente paga milhões, bilhões até, para um Poder Legislativo inoperante? Que o Judiciário chega e passa por cima dele, através de 11 ministros, e acabou. Então, é uma coisa a se pensar. Nós temos um Legislativo. Nós temos o judiciário. Mas tem coisa errada no legislativo. Puna o legislativo, puna o integrante do legislativo. Agora, não vai desprestigiar o poder legislativo em detrimento de outro, que é o que está acontecendo. O legislativo faz uma norma, né? Que é a sua função típica. Vem o judiciário com subterfúgios de princípios prevalecendo sobre a norma, deixa aquela norma inoperante, né? Então, isso é uma coisa a se pensar que deixa à mercê da população uma insegurança jurídica muito grande. Você não sabe o que você pode fazer, porque você faz conforme diz a legislação, chega o magistrado lá e fala, essa legislação não deve ser operada. Como é que fica a segurança que nós temos para trabalhar, para viver e tocar nossa vida? Tá certo. O doutor Antero Mendes Pereira Júnior, ele é advogado, jurista, foi o nosso convidado hoje aqui no Mais Notícias. Muito obrigado por ter vindo e já fica o convite para outras oportunidades. Agradeço a oportunidade, a audiência de vocês realmente é muito grande. Obrigado. E estamos aqui à disposição para debater, não sou dono da verdade, mas vamos debater e chegar a um consenso sempre do que é melhor para a população. Obrigado, Reinaldo. Importante sempre ouvi-lo. Estamos encerrando aqui essa edição do Mais Notícias. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Participe e também nos assiste pelo nosso site da Rede RBC, tem o nosso e-mail para você manter contato com a gente. Deus abençoe e até mais.